Boa noite, Guarulhos. Está iniciando mais uma edição do Debate Guarulhos na tela da TV Guarulhos, canal 3 da NET, canal 508 da Vivo TV. Também, se você está me acompanhando nas redes sociais, pelo Guarulhos em Destaque, na tela para você, de segunda a sexta, sempre às 20 horas e 30 minutos. Você perdeu a entrevista, você vai me acompanhar lá no canal do YouTube Geraldo JR da TV. Lucas Braga comigo e o Felipe Poi. Vamos às manchetes do portal Guarulhos em Destaque.com.br. Cresce número de mulheres candidatas e eleitas no pleito de 2020. Não conseguiu justificar a ausência na votação? Saiba o que fazer. Tá aí, clica e você tem todas as informações no título que você pode justificar. Obrigado, meu amigo Lucas Braga. O nosso convidado de todas as terças-feiras, o especialista em condomínio, Rafael Zanin, boa noite. Boa noite, Geraldo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, pessoal que está em casa nos assistindo. Mais uma terça, Geraldo, cheia de perguntas, né, sobre esse universo condominial. Estamos aqui mais um dia para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm enviado aqui para o programa. Vamos lá. A Ivete da Vila Rosália. Mulher denuncia vizinho por agressão durante discussão em condomínio. O que acontece nesse fato com o agressor, Rafael? Olha, Geraldo, é algo que, primeiramente, o síndico, né, tem que tomar par do assunto, ou até mesmo os vizinhos, né, verificarem o que está ocorrendo, né, lembrando, Geraldo, que todo mundo que presenciar algo do tipo, discussão, briga, agressão, enfim, tem que denunciar, Geraldo, né? A omissão do socorro, né, é algo que a pessoa pode até responder por isso. Então, se qualquer morador presenciar, ou até mesmo o síndico presenciar, ou souber de alguma medida protetiva, né, que não está sendo seguida, ou um agressor que está dentro de algum apartamento, enfim, tem que chamar a polícia, Geraldo, tá? Não pode deixar do jeito que está. O síndico, se souber que o agressor, a esposa, está pedindo ajuda para que a pessoa não entre, porque é um agressor, não entre no condomínio, o síndico tem que seguir também, tem que ajudar a vítima, tá? Então, qualquer problema que aconteça no condomínio, né, e for de ciência do condomínio e dos demais moradores e nada for feito para proteger a vítima, tá? O condomínio, o síndico e os demais vizinhos também estão passíveis de responder por isso, porque sabiam e não ajudaram aí a proteger a vítima, tá ok? Ora, ainda em cima desse... É desagradável, né? Simplesmente desagradável quando acontece isso. Meire pergunta, como evitar discussões nos finais de semana na recepção do condomínio entre os entregadores e o pessoal da segurança? Olha, isso aqui também é preocupante, porque os entregadores, eles chegam, aí se demora, eu acho que falta aí um pouco de paciência, né? Diálogo, né, Geraldo? Sim. Diálogo eu acho que é a melhor forma da gente resolver todos os problemas. Então, o que ocorre? Nos fins de semana, condomínios grandes principalmente, é um alto fluxo, né, de prestadores de serviço, entregas, enfim. Então, precisa ter, Geraldo, para o condomínio andar bem e se organizar, precisa ter procedimentos bem claros. Então, cabe ao síndico instituir procedimentos para a portaria. Então, chegou um prestador, o que faz? Né? Cadastra, aciona a unidade, chegou uma entrega, o que faz? Aciona a unidade. Então, os procedimentos têm que estar tudo bem claro, né? Todos bem claros para o quê? Para o morador ser bem atendido, para o prestador de serviço, para o moço do delivery, para o moço de qualquer tipo de entrega, e aí evita discussão, briga, né? Então, tudo vai, Geraldo, da organização da portaria. E quem implanta essa organização da portaria? O síndico. Cabe a ele implantar uma filosofia de trabalho com que ele quer que a portaria trabalhe, tá? Então, Geraldo, olha só, muitos condomínios vêm abusando da tecnologia. Então é aquilo, chegou uma encomenda, né? A portaria já registra no aplicativo ou no sistema, normalmente esse aplicativo é fornecido pelo administrador,
tá? E aí o próprio morador é avisado que chegou uma encomenda que está lá disponível para ele retirar. Tá? Entregas também, enfim. Então o condomínio ele tem que começar a se atualizar. É lógico que tem vários tipos de prédios, né? Condomínios horizontais e verticais, que tem um público de uma certa idade que acaba não utilizando esses meios digitais. Mas hoje a maioria tem um smartphone, tem um celular com que possa receber, né, mensagens. Então vale aqui o nosso alerta para o síndico, né, começar a utilizar de meios digitais para poder informatizar a portaria e aí sobrecarregar também o trabalho dos porteiros, né, tirar todo esse peso, né, e acabar trazendo praticidade para as entregas, para as encomendas, para o pessoal, para os moradores principalmente, se sentirem mais tranquilos com relação ao recebimento de mercadoria e delivery. E é preocupante isso, né, Rafael? Porque hoje a gente percebe que todo mundo chega no final de semana, começa a pedir tudo por telefone. Agora, se não houver sabedoria de ambas as partes, gritaria não vai resolver, a falta de respeito não ajuda em nada, tá certo isso? Tá certo, Geraldo. O que tem que ser feito é o quê? Discutir os procedimentos. Então, se existe algum procedimento que não está agradando os moradores, que está difícil para a portaria trabalhar com esse procedimento, tem que ser revisto. Então é aquilo, o condomínio, Geraldo, é uma empresa, ele precisa se aperfeiçoar cada vez mais. Então, se existe um procedimento que não está de acordo, não está adequado, tem que ser revisto. E isso, às vezes, os moradores têm que começar a reclamar. Porque se acaba aceitando os procedimentos que não tá de acordo, acaba virando comodismo e vai levando e nunca se conserta. Então é preciso alertar o síndico dos problemas que a portaria está apresentando, está causando, para que ele possa tomar as devidas providências. Se ele não está trabalhando em prol da melhoria junto à portaria, o síndico, cabe aos moradores levar esse assunto para uma assembleia. Estou conversando com o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Daqui a pouco converso com o empresário Gilberto Silva, da Quality Publicidade, que já se encontra nos estúdios da TV Guarulhos. Francisco pergunta, é permitido fazer atividade física dentro do condomínio, fora do espaço reservado? Olha, Geraldo, aí precisamos ver qual é o tipo de atividade física que ele se refere. Digamos, uma caminhada ao entorno do condomínio, enfim, existem vários tipos de atividades. É lógico que cada espaço dentro do condomínio tem que ser usado para os seus devidos fins. Digamos um exemplo, academia é para a prática ali de esportes, de treinamento, para aquilo que compõe o ambiente. A quadra poliesportiva, para também praticar jogos lá, né? Então, cada ambiente tem a sua função. Então, o que não pode é um exemplo, né? A pessoa jogar bola no meio do pátio, né? Jogar bola é dentro da quadra. Então, é preciso ter essa noção, né, de utilização dos espaços. Se existe um espaço para aquela prática de exercício, então tem que ser usado aquele espaço. Não pode ser utilizado nenhum outro, né? Um exemplo, garagem. Às vezes moradores gostam de praticar algum exercício na garagem. Também não pode. A garagem é para única e exclusivamente guarda e abrigo de veículos. Então é lógico que, Geraldo, cada condomínio é um condomínio diferente. Então, nesse caso do nosso amigo, telespectador que mandou essa dúvida, nós temos que ver qual é o tipo, né, de esporte que ele quer praticar, qual é a atividade física. Normalmente, Geraldo, tem condomínios muito grandes que os moradores gostam de fazer caminhada ao redor do condomínio. Então isso daí não há problema algum, ele não está utilizando nenhum equipamento nem nada, não está prejudicando o livre acesso dos demais moradores, dos veículos, enfim. Então uma caminhada, algo do tipo, sem problema. Agora não pode utilizar nenhum equipamento, né? Digamos assim, bola, enfim... andar de bicicleta, skate, em áreas que não são determinadas pelo condomínio. Helena da Vila Rosália, é permitido a venda de produtos entre vizinhos? Olha, Geraldo, durante a pandemia, inclusive, é algo que aflorou bastante, né? Então o pessoal agora está mais em casa, aqueles que tiveram aí os seus trabalhos, né, paralisados, né? Uhum. Eles tiveram que se reinventar. Então muitos, olha, em vários condomínios nossos, o pessoal começou a fazer bolo para fora, pão,
né? Então existem várias histórias aí de moradores que acabaram tendo que se reinventar para poder até mesmo honrar a cota condominial do condomínio, né? Então é aquilo. Hoje em dia existem muitos condomínios, né, que tem ali o seu mercado interno, que um faz uma coisa, um artesanato, e eles entre si fazem aí a comercialização. O que ocorre, Geraldo? Qual que é a nossa sugestão, né, para vocês que estão em casa e para os síndicos que estão nos assistindo, né? É preciso entender qual é a questão do relacionamento profissional com relação às unidades. Então, no passado, Geraldo, se falava, não pode montar um comércio dentro do apartamento, não pode montar uma empresa dentro do apartamento. De fato não pode, né? De fato não pode, justamente porque vai acabar entrando e saindo cliente, enfim, você vai estar mudando a destinação do seu imóvel, né? E também a gente vale lembrar problemas com condomínios que têm contas coletivas. Tem condomínios, Geraldo, que usa gás coletivo, usa água coletiva. E aí, digamos, uma pessoa que faz bolo, que faz doce para fora, ela utiliza de água coletiva, de gás coletivo, entendeu? Então, essa questão né, de fazer e trabalhar dentro de casa é algo que é bem complexo, precisa ser estudado e cada condomínio tem um caso. Caso a caso tem que ser avaliado. Cada caso tem que se avaliar, justamente para não onerar o condomínio. Imagina uma pessoa que faz bolo para fora, faz doce para fora e o gás do condomínio é coletivo. E ela paga o mesmo tanto de gás assim como os demais. Então acaba que a conta de gás dela, né, todos os demais pagam e não é justo. Então tem que ser tudo bem avaliado. A gente recomenda que um condomínio, né, que tenha todas as suas contas individualizadas, água, luz e gás, que os moradores possam aí entre si conversar, dialogar. Às vezes um vende alguma coisa, um produto, outro vende outro. E o síndico é que vai definir essa questão do mercado interno entre os moradores. Rafael Zanin, Gabriel do Jardim Rosa de França pergunta: essa semana houve uma tentativa de roubo no condomínio. Isso demonstra a fragilidade do síndico? Olha, Geraldo, eu acredito que não seja a fragilidade do síndico, mas sim do condomínio, né? Então pode ser que faltou aí uma atenção do síndico com relação ao fato, né, que ocorreu. Então poderia ter sido realmente, ela não detalhou, né, como foi essa invasão, né? Sim. Mas poderia ter sido uma tentativa, né? Mas poderia ter ocorrido de fato, né? Então só essa tentativa já é algo para a gente ficar em alerta. Então cabe ao condomínio melhorar os seus equipamentos de segurança. Seja ele câmera, cerca elétrica, se for pela portaria que eles tentaram entrar, melhorar o procedimento de entrada de prestador de serviço, visitante, morador. Então é aquilo, o condomínio, Geraldo, é uma fortaleza. Cabe ao síndico, né, tomar a frente ali para defender e olhar por todo o condomínio. Então vale um alerta aí para esse síndico, inclusive, né, melhorar os procedimentos internos de segurança. Daniela, estou preocupada com o aumento de número de conflitos entre os moradores do condomínio nesse período de pandemia. O que fazer? Olha, Geraldo, isso é algo que é bem complicado, né? Melhorar os procedimentos internos, né? Sim. De muitas pessoas visitando, né? Hoje em dia, agora, né, de uns meses para cá, depois que, né, as medidas de segurança, né, com relação à questão do coronavírus, né? Muitos condomínios já afrouxaram as regras, né, com relação à questão de liberação dos espaços, né? Muitos ainda estão restringindo salão de festa e churrasqueira. Justamente por quê? Porque não tem jeito, causa uma aglomeração, né? Ainda mais pessoas de fora visitando o condomínio. Então é aquilo, Geraldo. A gente tem que relembrar, mais uma vez, aproveitar aqui o espaço, o seu programa, que é líder de audiência aqui em Guarulhos, relembrar que a pandemia não passou, Geraldo. Né? Então a gente vê muitos relatos aí, acompanhando os jornais de fora do país, França, Itália. Portugal, Itália, estão todos aí, né, em lockdown, retomando aí as medidas de segurança, e pode ser que não seja diferente daqui a uns meses no nosso país, né? Então a gente precisa tomar cuidado, e cabe ao síndico voltar a tomar medidas. Se ele afrouxou as medidas de segurança no condomínio com relação à questão de utilização das áreas comuns, cabe a ele, né, posteriormente, voltar a reduzir novamente, justamente para a segurança dos demais. Rafael Zanin, obrigado, meu amigo. Você segura aí, daqui a pouco você volta comigo
juntamente com o Gilberto Silva, o Rafael Zanin, que é o nosso especialista em condomínio. Daqui a pouco ele volta no debate aberto. Eu vou fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Gilberto Silva, da Quality Publicidade, e também com o Rafael Zanin. E no minuto, Lucas Braga. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Obrigado pela sua audiência. E olha, muitíssimo obrigado pelo carinho do povo guarulhense e você do fora da cidade de Guarulhos que acompanha a gente. Afinal de contas, estamos nas redes sociais do Guarulhos em Destaque, sempre às 20h30. Você acompanha de segunda a sexta. Estou recebendo aqui mais um amigo que eu quero agradecer sempre atencioso a vinheta, viu, Lucas? Das eleições, criação da Quality Publicidade, já está fazendo a segunda para dia 29, estaremos aqui em rede nacional com a Combrasil, eu e o Fernando Mauro, então dia 29, a partir das 17 horas, né, cobertura total da Combrasil. Boa noite, meu amigo Gilberto Silva. Boa noite, Geraldo, boa noite a todos que estão nos assistindo, que luta, hein? Vamos falar de eleição hoje, rapaz, que luta essa eleição, hein? Você viu? Quase que não sai o resultado, pô, mas foi bom, né? Foi bom. Aliás, eu quero aproveitar o ensejo para poder parabenizar você. Que cobertura espetacular. Eu já estou imaginando como será a segunda cobertura agora no dia 29, quando nós vamos falar do candidato, ou melhor, já do prefeito, né? Dia 29 nós vamos dar a notícia do prefeito. Quem será o prefeito de Guarulhos? Temos o Guti e temos o Eloy. Quem será? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que as pesquisas, mais uma vez, erraram em Guarulhos. E erraram feio, né? Na verdade, assim, Geraldo, infelizmente a gente tem pesquisas e pesquisas, né? Nós temos pesquisas que são pesquisas de verdade, então pesquisas que a pessoa precisa estar em primeiro. Sim. Né? Você sabe que eu trato tudo com muita transparência e verdade, a gente observou aí algumas pesquisas, e inclusive fomos convidados para participar de uma no qual eu neguei, pelo fato de que não estava dentro do contexto que a gente gosta de trabalhar, que você conhece, Sim. que é total lisura e honestidade. Né? Agora, como é que você vê hoje, por exemplo, uma cidade como Guarulhos, onde a população ela não tem o hábito, uma parcela dela, de acompanhar de perto o que faz os seus vereadores. Nós tivemos agora uma renovação de 14 vereadores novos da Câmara. 14 novos. Né? Como é que você vê essa renovação? Então, a gente estava hoje, inclusive, falando disso hoje lá no escritório. Uma equação aí de 47% de renovação. Sim. É um gráfico bastante interessante, porque as eleições deste ano de 2020, elas foram diferenciadas. Teve uma série de critérios que foram adotados por causa da pandemia, em relação ao coronavírus, e muita coisa aconteceu pelas redes sociais. Então, existem aí algumas pessoas que estão hoje, que serão vereadores em 2021, que ganharam destaque muito pela rede social. Sim. E alguns que acabaram saindo porque confiaram demais no que já tinham sendo vereador. O fato é o seguinte: a população precisa poder aproveitar esse ensejo de tudo isso que está ocorrendo no nosso país e em outros países e começar a observar melhor um candidato. Né? Nós precisamos renovar, a renovação é sempre bem-vinda, novas ideias, novos pensamentos, mas é bacana quando a gente consegue entender o contexto de fato do candidato. Existe muita coisa nova que aconteceu aí na eleição, que não cabe a gente salientar aqui hoje, que pode ser evitada
e, inclusive, valorizar quem realmente quer mudar a cidade, quem realmente tem compromisso com a cidade. Não estou caracterizando aqui quem ganhou, desvalorizando quem ganhou, ou valorizando quem não ganhou e tudo. Isso não é o caso que nós temos aqui. Mas precisamos utilizar do recurso da inovação para poder ficar mais ligado em quem é quem. Hoje não tem como você não saber. Você digitou uma palavrinha, por menor que seja lá no Google, ela te dá uma série de informações e vai criando subpágina, subpágina, subpágina e você consegue entender de tudo. Eu acompanhei o começo do programa, eu vi vocês falando de condomínio e algumas das questões que estavam sendo elucidadas aqui são questões que a gente ouve aí diariamente as dúvidas, até pelas perguntas que foram feitas. E você também tem esse esclarecimento pela internet. Hoje existem uma série de conteúdos. Aí você pega um especialista como o seu convidado hoje aqui, que é um grande especialista dentro da cidade, entendeu? E vai esclarecer, mas você consegue essa informação. Então, errar hoje é consequência da sua falta de compromisso com a sua cidade, com você mesmo. Deixa eu aproveitar o gancho que você falou do Rafael. Como é que você viu os erros, Rafael, das pesquisas? Porque as pesquisas, você em casa, as pesquisas iniciais diziam que o prefeito estava em segundo. Né? A única pesquisa que se aproximou da realidade foi a pesquisa do Ibope, feita pela Associação Comercial, na última semana, que deu 41 para o prefeito. Você, como empresário, como é que você observa o comportamento das pesquisas que, mais uma vez, erraram em Guarulhos? Olha, Geraldo, eu costumo avaliar os dois primeiros que estão nas pesquisas, né? Se a gente vê os dois primeiros que né, chegaram aí para o segundo turno, são os mesmos que foram repetidos nas pesquisas. Então, ao meu ver, eu acho que deu pro guarulhense ter uma ideia, né, dos dois que estavam aí em primeiro, né? É lógico que cada pesquisa vai abranger uma determinada quantidade de moradores, né? Quantidade de munícipes. Então, e localização também. Localização. Então, no universo do tamanho de Guarulhos, né, é lógico que realmente só as eleições de fato para mostrar qual é a realidade, né? Eu acredito que pelo menos as pesquisas mostraram os dois principais que estavam aí à frente. E que caminharam durante todo o tempo nas principais pesquisas. Porque a Associação Comercial divulgou uma pesquisa que foi a mais próxima do resultado na semana final, mas algumas pesquisas vinham sendo já cogitadas como o Guti e o Eloy no segundo turno. Sim. E isso não observando propriamente os percentuais. Sim. Mas se comentava já desse segundo turno entre esses dois prefeituráveis, né? Então, assim, o que acontece em relação às pesquisas que já começou a virar meme na internet e bordão, é data falha, é isso, aquilo, porque as pesquisas não batem. Então a gente precisa ter um pouquinho, inclusive as empresas que fazem pesquisas, elas precisam ter um compromisso de maior seriedade para passar confiabilidade. Porque, na verdade, a pesquisa não pode ser utilizada como uma manobra para poder transitar e fazer o eleitor A, B, C ou D ir para um caminho ou para o outro. Ela tem que retratar a realidade. Sim. O fato é que, na maior parte das pesquisas, deu o resultado que estava próximo para o segundo turno. E hoje nós temos aí o Guti e o Eloy. Agora, uma pergunta para você em casa. Quase que não tinha segundo turno, faltou 5%, 5%. Né, para que não ocorresse. Agora uma pergunta. O eleitor da Fran Correia, do PSDB, sim, o eleitor do Rodrigo Tavares, do PRTB, esses eleitores vão para onde? Então, Geraldo, é importante, sua pergunta é muito inteligente. Vamos refletir um pouco aqui. Vamos imaginar o partido PT, que é considerado um partido de oposição, um partido totalmente alheio aos demais. Ele tem ideologia própria e não muda isso. Sim. Então você repara que as coligações do PT no decorrer dos anos, elas são partidos voltados pura e simplesmente para a oposição, sim, jamais de situação. Se você for observar esse cenário, você enxerga possibilidades maiores de que a oposição tramite sozinha, ou com um ou outro partido lá do 1, 2, 3%. É bem possível que a Fran PSDB e que Rodrigo Tavares PRTB caminhem para o lado da situação, que é o prefeito Guti hoje em exercício e prefeiturável nessa candidatura. Então eu observo dentro desse cenário a situação unindo-se à situação. Eu não consigo enxergar muito a questão de oposição com situação.
Então hoje eu consigo enxergar um cenário mais positivo para o Guti em relação à aliança ou neutralidade. Eu não consigo enxergar a situação junto com a oposição, se bem que temos aí um exemplo aí que é da rede, né? Que foi situação e hoje está com oposição. Mas a maior parte dos partidos eu consigo enxergar ou apoio da situação que é o prefeito Guti ou neutralidade, não apoiar ninguém. Você concorda, Rafael? Com certeza. Eu acho que ou os dois partidos aí da Fran e do Rodrigo, acredito, ou eles vão se manter neutros, né? Sim. Ou vão realmente pender aí pro lado do prefeito. Olha, essa pergunta é difícil. Até eu também não vou conseguir responder. Tá aí você em casa. Digamos que a candidata do PSDB, a empresária Fran Correia, decida apoiar o PT. Ela consegue levar junto o eleitorado? Eu acredito que eleitorado em si não se transfere. Já, não só falando em questão majoritária, mas até em questão de cargo para vereador. É muito particular eu ser o candidato e as pessoas que gostam de mim me apoiam votar em mim. E eu ser o seu apoiador e pedir um voto para você. Por se eu tiver um X votos, eu jamais vou conseguir transferir em totalidade para você. Sim. Isso é fato, entendeu? Porém, o que acontece é o seguinte, você tem aí o cenário com 60 mil votos da Fran Correia, que foi o que ela teve efetivamente, a gente falando um número redondo, Sim. que esses 60 mil votos eles não vão ser transferidos nem para a oposição nem para a situação. O que vai acontecer agora? Uma formação nova de opinião do eleitorado. O eleitorado vai buscar as informações dentro do que foi feito pelo prefeito Guti nesses 4 anos e o histórico político do candidato Eloy Pietá. Não, aí eu digo para você do candidato Eloy Pietá, porque não só simplesmente do partido PT, que teve uma série de problemas no passado, mas que mesmo assim, dentro da cidade de Guarulhos, foi para o segundo turno. Então hoje eu acho que a figura Eloy, ela tramita mais na cidade, principalmente na periferia, do que na região central, do que o próprio Partido dos Trabalhadores em si. Então o Guti hoje, ele, na verdade, compete com o ser humano, com o político Eloy Pietá, mais do que compete com o PT. Você acha? Acho. Você tem essa mesma opinião, Rafael? Concordo, Geraldo, concordo. Eu acho que o Eloy, né, ele construiu, durante aí as gestões que ele teve à frente de Guarulhos, ele construiu a imagem dele, né? Sim. Então, como pessoa, é aquilo que ele disse. Eu acho que não, o pessoal lembra dele mais, da gestão dele como a pessoa, né, e nem tanto como partido. Tanto que eu acho que agora ele esteve aí à frente para o segundo turno por conta da pessoa dele. Exatamente. E menos pelo partido. Com todo respeito, Geraldo, com todo respeito aos demais possíveis candidatos a prefeito nesse ano dentro do Partido dos Trabalhadores. Na minha humilde opinião e com todo respeito, porque tenho amizade com todos os partidos, você sabe que eu circulo em todos, Sim. porque sou uma pessoa que respeito todas as opiniões. Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores definiu certo o candidato para essa eleição, porque os demais, talvez, por não ter uma figura tão forte e expressiva quanto o Eloy, teria dificuldades de chegar ao segundo turno. Hoje, daqui 4 anos, 8, 12, o cenário pode ser outro. Sim. Mas observando hoje, a figura Eloy Pietá tem mais força do que o próprio partido. E é isso que pode causar uma disputa mais apertada num cenário para o segundo turno agora. Olha, eu discordo dos dois, porque hoje, quando você fala de um nome de um político, você vai associar ao partido dele. Dificilmente hoje o eleitorado, e respeito a sua opinião também, hein? Como estou respeitando a opinião dos meus convidados aqui. Na minha humilde opinião, quando você tem um político que faz parte de um determinado partido, que o seu concorrente descobre que esse partido foi associado a problemas, ele vai explorar essa situação. É igual você entrar numa concorrência de um determinado produto e o seu opositor descobrir que você não entrega o produto da maneira que você fala. Ele vai explorar dizendo para o comprador
Disse, olha, o meu concorrente aqui não entrega em uma semana, ele entrega em um ano. Por isso que eu acho que você deve... Então, são opiniões que, por isso que a política é muito interessante, Sim. né? Porque você constrói a sua opinião naquilo, com informações, como você disse no início, que você tem em mãos. Sim. E aí a pergunta é, de que maneira eu quero ser representado? De que maneira eu gostaria de ter meu representante? Que tipo de histórico? Né? Eu quero ouvir a sua opinião. Pode falar, Gilberto? Eu vou fazer só uma observação dentro do que você afirmou, que eu também respeito, e entenda bem, eu não estou aqui a partir do A ou do B, eu estou aqui defendendo uma posição política do eleitorado. Eu andei demais em todos os bairros e ouvi demais falar de política nos últimos meses. Sim. E é assim, eu concordo com você em algumas coisas e discordo em outras, porque se fosse especificamente dessa forma, jamais nós teríamos o nosso Collor de Mello hoje, um político dentro de um Senado. Verdade. Se fosse exatamente dessa forma, Sim. jamais nós teríamos um presidente da Câmara como foi o Eduardo. O Eduardo, me fugiu o segundo nome dele agora. Eduardo Cunha, não. É Eduardo Cunha, exatamente. Cunha. O Eduardo Cunha jamais teria sido presidente. Então, assim, isso é assim, a gente passaria aqui horas falando uma série de nomes. Então, o que acontece? Qual é a estratégia? Você observa uma cidade dividida em regiões. Dentro daquela região, você tem uma maneira de formar uma opinião. E normalmente quem dita a escolha é a periferia, que tem o maior número de pessoas. Hoje, se a gente trazer isso para dentro da cidade de Guarulhos, eu acredito que nós vamos ter uma eleição apertada. Por quê? Existe sim todo o contexto partidário, existe, mas existe sim também a figura pessoal. E na figura pessoal, você tem ali o Eloy, que só chegou no segundo turno, eu acredito, pela questão de ser ele, Eloy Pietá, e nós temos aí o prefeito Guti, que desenvolveu um trabalho ao longo dos 4 anos, no qual também gerou benefícios para a cidade. Não dá para a gente poder imaginar aqui e falar para você, nada foi feito. Seria leviano da minha parte, porque existe aí uma série de benefícios, tem o IPTU, tem uma série de coisas que a gente poderia debater, mas eu não quero defender A nem B. A questão política, ela se decide muito mais na periferia do que no centro. Sim, mas ficou comprovado agora nas eleições que o centro fez a diferença. Deu diferença. Então, eu vou discordar de você, porque ficou comprovado agora nas eleições do dia 15 que as regiões do centro de Guarulhos superaram a região da periferia. Os números não mentem. Mas a divisão da periferia ficou aí é que está dentro desse contexto que você falou um pouquinho antes. A divisão da periferia está ligada ao resultado do 3º e do 4º colocado. Não vou discordar, porque não é o público dele, até porque eles não fizeram campanha lá. Eu acho que eles só fizeram lá. Não, aí tá. Só fizeram lá. Eu vou fazer o intervalo que o papo tá bom demais, hein? Volto em 1 minuto, Lucas Braga. MVSS Serviços está no mercado há 15 anos. Especialização em terceirização. Vigilância 24 horas para grandes eventos. MVSS ainda tem profissionais capacitados para rede de supermercados. MVSS, entregas online em São Paulo capital, Grande São Paulo e interior. Faça uma consulta no nosso WhatsApp 957845591. MVSS, transporte, segurança, prevenção de perdas, administração de espaços. MVSS.
Estamos de volta com o Debate Guarulhos, debate simplesmente nota 10 desta terça-feira. Estou com o empresário Gilberto Silva, meu amigo Gilberto Silva, da Quality Publicidade. Estou também com o Rafael Zanin, especialista em condomínio. Então hoje só tenho aqui especialista. Vamos voltar a uma questão que a rede social, ela não sei se foi tão importante nessas eleições como na anterior. Eu queria ouvir o Rafael Zanin. Você acha que a rede social, ela influenciou o eleitorado? Eu acho que fez a diferença, Geraldo. Eu acho que cada vez mais as redes sociais, Instagram, Facebook, todas elas eu acredito que vem impulsionando cada vez mais todos os candidatos, né? Sabendo trabalhar é uma ótima ferramenta, né? Então é aquilo. Eu acho que para a pessoa se promover, mostrar tudo que ela vem fazendo, até mesmo para o nosso atual prefeito, né? Ele passa muito, né, do trabalho dele, do dia a dia, tudo nas redes sociais. Então eu acho que também é uma forma, Geraldo, de estar mais próximo, né, do pessoal. Né? Então, mais próximo da população, mostrar o que está sendo feito, mostrar o dia a dia, a jornada de trabalho, porque às vezes a gente não sabe o que o prefeito faz. Né? Então, é bacana. Eu acho que as redes sociais estão aí para ajudar e para realmente mostrar qual é o trabalho dele, o que ele faz. Enfim, eu acho que eu curto, né? Eu sigo todos os candidatos, justamente eu estava seguindo para poder entender um pouco mais do trabalho deles. Né, o que eles estavam fazendo, quais as propostas deles, né, de todos eles. Então eu acho que favoreceu muito. Gilberto, você que tem uma agência qualificada que é a Quality Publicidade, como é que você avaliou, por exemplo, o perfil do eleitorado das redes sociais? Porque com a pandemia todo mundo utilizou das redes sociais para conquistar seu voto, para fazer a sua apresentação. Você acha que a rede social ela foi tão importante como na eleição passada? A rede social, Geraldo, ela influencia em qualquer negócio, em qualquer produto, em qualquer decisão. Se a gente for falar só de eleição, você notou a eleição passada porque você teve um presidente eleito que teve a sua campanha praticamente só dentro das redes sociais. Verdade. Mas se você for observar agora, você tem 18 candidatos novos dentro da Câmara Municipal de Guarulhos para o exercício de mandato a partir de 2021. E você vai notar que desses 18, pelo menos 12 nasceram da rede social. Então, isso responde a sua pergunta em relação à influência. E vou até reforçar a questão do que o Rafael falou. Se bem utilizada, ela tem uma repercussão muito grande. A rede social veio para substituir muitas coisas. Você há de convir que existem TVs de grande porte hoje se readaptando porque estão perdendo espaço para o YouTube e perdendo espaço para o Facebook. Sim. Por quê? A rede social hoje é muito importante. Ela está na palma da sua mão. Ela é mais rápida. A TV em si, você precisa sentar lá e ligar. Aqui no celular você vê tudo. Durante o período de pandemia, isso eu digo que ainda estamos em pandemia. É importante a gente citar que ainda não acabou. Sim. A gente precisa tomar todo cuidado porque já se anuncia em outros países uma nova crise. Sim. Então, durante o período do auge da pandemia aqui no Brasil, as notícias sobre a pandemia e o controle dela era dado em maior circunstância pelo governo do estado, pelas prefeituras, nas redes sociais. Então, hoje, um planejamento para negócio, para campanha publicitária, para campanha política e tudo, ele tem que nascer das redes sociais. E ela constitui isso de uma força que você não só atinge um leque muito grande do eleitor A, B, C, D, E, de todas as classes, como você consegue atingir um número muito maior até do que só o material impresso que existia nas eleições bem anteriores, bem passadas. Né? Porque hoje você imagina o seguinte, você depende para distribuir um material de uma equipe, de uma série de coisas. Na rede social você depende de um clique. E esse clique te leva, você não consegue nem imaginar onde. Hoje, por exemplo, se eu fosse fazer uma campanha para eu ser um candidato, eu começaria a trabalhar as redes sociais de imediato. Por quê? Porque ela vai me dar uma visibilidade, vai deixar uma coisa tão marcante que se você observar o resultado final, vereadores que estavam na Câmara e que perderam ou que se tornaram suplentes porque não atingiram o coeficiente básico para poder estar como vereador, perderam para os que apostaram mais na rede social.
Então, você hoje tem uma tendência de pegar o teu programa aqui e jogar ele dentro de uma rede social e de repente ele dá um boom tão grande, daqui a pouco a TV Guarulhos é a TV mais assistida do mundo e você não entende como? Rede social. Verdade. Agora, um fato novo que a imprensa brasileira fez questão de dar ênfase: o presidente da República, Jair Bolsonaro, apoiou 54 candidatos a prefeito. Só 14 conseguiram vencer. É bem interessante esse número aí de você observar. Como é que você viu, Rafael Zanini, no caso específico de São Paulo, o derretimento de um eterno candidato chamado Russomano? Olha, Geraldo, eu acredito que são propostas, né? São propostas e histórico, né? Eu acho que o Russomano ele já tem um histórico muito grande aí nos meios políticos, né? Na questão do PROCON, do Código de Defesa do Consumidor. Então já tem uma história, né? Nas mídias, enfim, na política. Então é aquilo, já é uma pessoa conhecida, Geraldo, né? Então eu acho que o reflexo, né, de São Paulo é mais pela gestão que está, né? Tem muita gente contente, né? Eu acho que com a gestão aí do Bruno, né? Do Bruno Covas, e com relação à questão do novo, né? Do Boulos, né? É uma outra proposta, né? É totalmente diferente o perfil, então é aquilo. É a água e o vinho concorrendo. Né? Tá. Gilberto, como é que você viu o derretimento aí do Russomano e dos candidatos apoiados pelo presidente da República? Da mesma forma que eu vi na eleição passada e na anterior. Ele vem na primeira colocação durante um período e depois ele vai caindo com o apoio ou não do presidente. Porque o que acontece? A eleição, se você for observar o cenário hoje do país, muitas cidades foram definidas em relação à condição e às atitudes que o prefeito tomou em relação ao período mais crítico de pandemia. Sim. Mais crítico de pandemia. E como existe uma possibilidade de se existir uma nova crise, uma nova fonte forte de pandemia, a população está com medo de mudar radicalmente e não entender como isso pode ser. Ah, mas você está dizendo que o A está melhor que o B? Não. Está sendo muito mais moderado as escolhas do que mudanças radicais. Porque você conseguiu acompanhar durante esse período de pandemia qual foram as atitudes, as principais atitudes. E se você observar em São Paulo, Bruno Covas teve atitudes que não agradaram a população. Só que ele foi rápido ao retornar, ao mudar de ideia. Isso foi contando e isso fez a diferença. Eu vou te dizer que hoje, se você fosse avaliar com uma certa imaginação mais fértil, você imaginaria aí que seria uma boa disputa ter o Celso Russomano e o Bruno para dialogar. Mas como o Rafael mesmo comentou, o Celso Russomano tem um histórico de eleições passadas e tudo. Tem a questão do PROCON. E, infelizmente, existe uma rejeição da maneira de abordagem. E eu escuto isso muito no meio empresarial e no meio político. A maneira de abordagem dos programas deles não agrada a grande massa. Porque parece que está humilhando. Você está entendendo? Então isso conta na eleição, no saldo final. Se você for observar o saldo do Bruno durante o período de pandemia, na soma não foi tão negativo quanto a maneira com que o Celso Russomano se porta em relação ao dia a dia. Verdade. E eu vou te dizer, eu não sou de tomar partido. Eu acredito que em São Paulo a tendência é que o Bruno Covas seja prefeito, porque a diferença entre um e o outro é um percentual considerável. Sim. E agora, na virada de segundo turno, tem também o posicionamento dos demais partidos, que eu acredito que devem tomar partido para a questão do Bruno Covas. Verdade. Gilberto Silva, meu amigo, deixei o Gilberto Silva de folga durante mais de 30 dias. Fiquei bastante tempo sem vir aqui. E agora vamos ter que refazer essa agenda, que vai ser um privilégio para você em casa e para nós ter um especialista em publicidade, em campanhas publicitárias, e é um grande amigo. Gilberto, muitíssimo obrigado, meu irmão. Obrigado eu, Geraldo, de estar aqui. Quero parabenizar todos os vereadores eleitos, em especial ao amigo Gilvan Passos, que a gente já teve junto aqui, né? E você sabe que
E o Gilvan, a gente tem amizade de mais de 20 anos, né? E ele foi eleito, é uma pessoa do bem, que eu sei que vai fazer uma boa administração no próximo mandato. Então, quero parabenizá-lo. E parabenizar toda a tua equipe, o Lucas, os convidados que você traz aqui. Você traz para as redes sociais, que a gente falou muito, e para a TV, muito conteúdo. É muito saudável estar aqui com você, porque a gente não só passa informação, como ganha um aprendizado. Quero parabenizar você pela cobertura e já dizer aí, ó, para você que tem a curiosidade de saber exato qual vai ser o resultado, que eu tenho certeza que não vai ter problema como teve no primeiro turno. Fique ligado aqui com o Geraldo, dia 29 de novembro, a partir das 17 horas, Geraldo Júnior e Fernando Mauro vão fazer a cobertura de toda a eleição na cidade de Guarulhos. E a produção do posto é da Quatro Publicidade. Muito obrigado. Né? Fizemos com o maior carinho. Uma agência diferenciada que eu recomendo. Rafael Zanin, especialista em condomínio, muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, Geraldo, mais uma vez pelo convite. Obrigado aí por participar da bancada lá do nosso amigo. Obrigado, Rafael, por estar com você aqui hoje. Imagina. E obrigado, pessoal de casa. Também, quando tiver alguma dúvida, mandar aqui para o programa, Geraldo. Sim. A gente vai aí todas as terças estar aqui respondendo as dúvidas desse universo condominial. Estaremos aí sempre prontos. Vocês podem encaminhar nas redes sociais também, Rafael Zanin, oficial. Estaremos também trazendo aqui para o programa. Geraldo, só uma observação pequena, um segundinho. Por favor. Vamos vencer, vai terminar agora o segundo turno, dia 29. Depois do segundo turno, nós vamos bater um papo, que eu quero voltar aqui para falar para você que está nos assistindo e é telespectador de Geraldo, e para você, Geraldo, para todos os empresários da cidade. Vamos já começar a falar do Prêmio Líder Empresarial, edição Superação 2021. Deixei para divulgar depois das eleições. Quando voltar aqui, vou te falar a data, o local, as categorias, vou me informar tudo. Vem aí, Prêmio Líder Empresarial, segunda edição, Superação. Estamos juntos, olha aí, Prêmio Líder Empresarial. A TV Guarulhos e o debate vai estar junto. Comigo, Lucas Braga, Felipe Poi, e a você de forma paciente. Você ficou bem informado, até porque os assuntos discutidos no dia de hoje são assuntos pertinentes ao seu dia a dia. Afinal de contas, o veículo de comunicação é um prestador de serviço para a comunidade. Boa noite.